O Supremo Tribunal Federal agora tem maioria para que os aposentados peçam a revisão da vida toda dos benefícios recebidos pela Previdência. O julgamento, que ainda não acabou, poderá custar 46 bilhões de reais aos cofres da Previdência. O voto do ministro Alexandre de Moraes desempatou a discussão sobre a revisão de vida toda em análise pelo Supremo Tribunal Federal e fez com que o STF forme maioria no julgamento, fixando a tese de que o segurado que implementou as condições para o benefício previdenciário após a Lei 9.876 de 1999 e antes da vigência das novas regras constitucionais introduzidas pela Emenda Constitucional 103 de 2019, que tornou a regra transitória definitiva, tem o direito a optar pela regra definitiva caso essa seja favorável. Na prática, o aposentado atingido pela reforma previdenciária de 1999 terá o direito de optar pelo cálculo mais benéfico. Muitos aposentados se viram prejudicados porque alguns tinham contribuições anteriores a julho de 94 maiores do que as posteriores. Então eles acabavam se aposentando por um valor inferior ao que eles tinham contribuído, o que acabava ferindo alguns princípios. Por conta disso, foram interpostas algumas ações questionando esse direito. E o STF, ao decidir que podem sim serem contempladas essas contribuições anteriores a julho de 94, colocou como facultativo, ou seja, veja se é favorável ou não a você. Quando o julgamento for concluído, os beneficiários que quiserem poderão pedir a correção dos valores da aposentadoria. Nesse julgamento em específico, os segurados do INSS eles buscam recalcular suas aposentadorias, incluindo a composição da média salarial, as contribuições previdenciárias realizadas antes de junho de 1994. Isso porque, em 1999, houve uma reforma na legislação previdenciária que mudou a fórmula do cálculo previdenciário e definiu para as pessoas que já contribuíram ao INSS os pagamentos antes do Plano Real de 1994 e que não seriam consideradas. E nessa legislação que houve a mudança, ela pegava a média de 80% das maiores contribuições, né? Mas, como eu falei anteriormente, desconsiderando toda essa mudança do Plano Real. E nessa nova questão da decisão da vida toda, as pessoas que aposentaram, elas vão poder pedir a revisão. Essa revisão basicamente faz com que o segurado possa utilizar os salários deles antes de julho de 94 para fazer uma média na aposentadoria que lhe beneficie. Vale lembrar que a partir de 99 existiu uma regra nova, da Lei 9876, que estabeleceu que o benefício seria calculado pela média e a contar das contribuições de julho de 94 até a data da aposentadoria. Por essa revisão, você pode pegar todo o período, isso se chama revisão da vida toda. Mesmo tendo formado maioria, o julgamento no plenário virtual do STF ainda não acabou e segue até o dia 8 de março. Até lá, os ministros podem mudar o voto, o que não é comum de acontecer. A expectativa do governo federal é que a medida gere um impacto orçamentário de 46 bilhões de reais. Com a conclusão do julgamento, terá direito à revisão quem se aposentou nos últimos 10 anos, como explica o advogado Eliseu Silveira. Quem se aposentou nos últimos 10 anos, ou as pessoas que se aposentaram há mais de 10 anos e já tenham feito o pedido de revisão de benefício da vida toda junto ao INSS. Desde 1994, há uma regra que impõe ao contribuinte, a você contribuinte, telespectador, que calcule a tua aposentadoria da seguinte forma. Para o tempo que você trabalhou, utiliza todo ele, desde o primeiro dia de trabalho seu até o último dia em que você se aposentou. Mas para calcular o valor da aposentadoria, não utiliza-se todas as contribuições que você fez ao longo de sua vida, apenas de 1994 até o momento em que você se aposentou. Então, por esse motivo, era injusto. Porque quem tem direito de rever esse benefício através da revisão da vida toda, geralmente são pessoas que possuem benefícios previdenciários que foram aposentados e que, antes de 1994, tinham contribuições altas, acima do valor do salário mínimo, chegando até o teto. E aí, esses valores não foram incluídos no cálculo no momento da aposentadoria.
ou ainda pessoas que tiveram contribuições antes de 1994 e ainda não se aposentaram. O vice-presidente do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário destaca, no entanto, que a revisão é benéfica para um grupo específico e que é fundamental que o aposentado faça cálculos e tome cuidado com oportunistas. Entretanto, é uma revisão muito complexa e é uma revisão que costumeiramente reduz o valor das aposentadorias, tá? Então, antes de entrar na justiça, de contratar um advogado para entrar na justiça e já pagar honorários, faça primeiro os cálculos. Contrate um advogado especialista ou um contador especialista em direito previdenciário e faça os cálculos para ver se você vai ganhar mais ou não. É imperioso fazer esses cálculos, porque se você entrar na justiça, você pode ter o seu benefício reduzido e criar um problema que você não tinha. Então, o ideal hoje, com a decisão do Supremo, é que as pessoas passem a ter direito a um grupo pequeno de pessoas que têm direito a essa revisão, e quem quiser saber mais deve procurar orientação jurídica antes de se aventurar em ações judiciais. E lembrando, cuidado com a captação ilegal, cuidado com cartinhas, com ligações, dentre outras ofertas indecorosas de serviços jurídicos. O profissional que começa vendendo seus serviços de forma antiética não é um bom profissional. O INSS foi procurado, mas não respondeu à reportagem.